Se tem algo que Janja da Silva não consegue evitar, é falar besteira desde que se tornou primeira-dama. Ela acredita ser uma grande pensadora, uma estrategista política, uma referência intelectual para o Brasil. Mas a realidade... Bom, a realidade é bem diferente. Afinal, como levar a sério alguém que já soltou um fu para um dos homens mais ricos e influentes do planeta em um discurso oficial? Quem é Elon Musk? Ele não manda no Brasil e sabe o que eu digo para ele? Fu. Sim, você leu certo. A primeira-dama do Brasil falou isso em público, em um evento oficial. E o problema? O vídeo viralizou pelo mundo inteiro. Musk riu, ironizou e deixou claro que eles perderiam as eleições em 2026. O mais engraçado é que Janja adora pagar de intelectual, mas erra português como uma criança da terceira série. E agora ela decidiu atacar Nicolas Ferreira, achando que seria fácil. Só que ela se esqueceu de um pequeno detalhe. Nicolas não é fácil de derrubar. Nicolas sabe argumentar. Nicolas Ferreira destrói lacradores com uma única frase. Então, o que aconteceu depois? Exatamente o que você está pensando. Janja começou a treta e saiu humilhada. Tudo começou com uma entrevista. Janja estava sentada em um estúdio sofisticado, cercada por jornalistas que concordavam com tudo que ela falava. Como sempre, a conversa girava em torno de cultura, mulheres na política, o governo Lula, mas em um certo momento, ela decidiu mudar o tom. A jornalista perguntou: Janja, recentemente o deputado Nicolas Ferreira tem crescido muito nas redes. Como você vê essa nova geração de políticos conservadores? Janja nem pensou duas vezes e respondeu: Olha, sinceramente esse menino é um atraso para o Brasil. Eu fico indignada de ver um país com tanta coisa para avançar e aí aparece um garotinho mimado, falando de religião, falando de costumes, querendo controlar a vida das pessoas. Isso é coisa do passado. E eu fico mais triste ainda quando vejo mulheres seguindo esse tipo de político, porque isso é contra tudo que nós mulheres conquistamos. O tom era arrogante e desdenhoso, quase como se Nicolas fosse um pirralho que não merecia respeito. A jornalista assentiu, sem questionar nada, mas na internet, a resposta foi bem diferente. Em questão de minutos, o nome de Janja começou a subir nos trending topics do Twitter e mais uma vez a primeira-dama estava metida em uma polêmica. O problema real surgiu quando resgataram um outro momento vergonhoso dela. A internet tem memória. E assim que a entrevista de Janja chamando Nicolas Ferreira de atraso começou a circular, as redes sociais entraram em ação. Foi aí que os primeiros golpes contra a primeira-dama começaram a surgir. Alguém rapidamente resgatou um vídeo dela em um evento oficial do governo, onde, ao invés de se portar como uma primeira-dama diplomática, ela decidiu bater boca publicamente com ninguém menos que Elon Musk. O que aconteceu? O bilionário criticou a censura no Brasil, questionou decisões do governo Lula e falou abertamente sobre a falta de liberdade de expressão no país. A resposta da primeira-dama foi: quem esse cara pensa que é? Ele não manda no Brasil e... Sabe o que eu digo para ele? Fu. Sim, em um evento oficial, Janja simplesmente mandou um fu para um dos homens mais ricos e influentes do mundo. O silêncio constrangedor na plateia foi quase ensurdecedor. A cena viralizou mundialmente. Era o Brasil passando vergonha internacionalmente por culpa da esposa do presidente. E Elon Musk respondeu rindo dizendo: eles não irão vencer em 2026. O nome de Janja virou motivo de piada. A primeira-dama parecia mais uma militante de grêmio estudantil. Mas isso ainda não era tudo. A treta estava apenas começando. Em seguida, começaram a surgir os erros bizarros de português dela. Janja adora posar como intelectual, se diz, feminista, progressista, engajada na cultura. Mas tem um problema sério. Ela não sabe escrever. E quando a internet começou a expor seus erros, foi um verdadeiro massacre. Erro 1. O dia em que Janja escreveu
Impressionante com C. O amor do povo por Lula é impressionante. O tweet ficou 5 minutos no ar antes de ser apagado. Mas a internet não perdoa. Em segundos, Impression virou meme nacional. É impressionante a falta de educação dessa mulher com um erro desse. Ela queria falar de Nicolas, a primeira-dama do Brasil errando português de ensino fundamental. Isso sim é um atraso. Erro. 2. Janja estava ao vivo em uma entrevista quando soltou a seguinte pérola: "Nós vai trabalhar muito para melhorar esse país." O entrevistador engoliu seco. A internet não perdoou. Nós vai... Primeira-dama ou criança da terceira série. Se isso não é um atraso, eu não sei o que é. Nicolas precisa dar aulas de reforço para essa senhora. E Nicolas já estava de olho nisso. A resposta dele foi perfeita. Nicolas poderia ter ignorado, poderia ter feito um textão sério, poderia ter simplesmente deixado a polêmica morrer, mas não. Ele escolheu o caminho mais cruel para Janja: o sarcasmo. E foi assim que, em menos de 2 horas, depois de toda a repercussão da entrevista de Janja, chamando-o de atraso, ele soltou a primeira resposta. Um simples tweet: "Querida Janja, eu posso ser um atraso, mas pelo menos sei conjugar verbos corretamente. Beijos." A internet veio abaixo. O tweet explodiu. A resposta de Nicolas foi direta, curta, ácida e humilhante. Mas ele não parou por aí. No mesmo dia, Nicolas foi convidado para uma entrevista em um podcast. E claro, o apresentador quis saber a opinião dele sobre Janja. A resposta foi de fazer qualquer petista passar mal de raiva. Cara, eu realmente não sei se respondo ou se mando um livro de gramática para a primeira-dama. Talvez seja mais útil. O apresentador engasgou de tanto rir e Nicolas continuou: "Ela me chamou de atraso, mas até onde eu sei, eu nunca disse 'nós vai' em público. Eu nunca mandei um fu para um dos homens mais influentes do mundo. Eu nunca passei vergonha mundialmente. E olha que sou só um deputado, nem presidente sou." O apresentador não conseguia parar de rir, e a internet explodiu em memes. Nicolas pegou uma bazuca e destruiu a Janja. Janja foi humilhada em 4K, Full HD, Dolby Surround. Isso sim é um massacre, ao vivo. E foi assim que o jogo virou. Mas a melhor parte... Janja viu as respostas e decidiu responder. E aí, meu amigo, foi a pior decisão que ela poderia tomar. Porque Nicolas já estava esperando. E a resposta dele foi uma das maiores humilhações da política brasileira. Janja não acreditou no que estava acontecendo. Ela tinha certeza de que chamar Nicolas de atraso seria o suficiente para ganhar apoio e lacrar para a bolha dela. Mas o plano deu errado. A resposta de Nicolas viralizou mais do que a própria entrevista dela. E para piorar, a internet inteira estava rindo dela. Os memes estavam em todo lugar. Primeira-dama ou professora de português reprovada? Janja criticando Nicolás é tipo aluno repetente, chamando o colega de burro. Quando a Janja fala, um dicionário chora. Ela precisava fazer alguma coisa, então reuniu sua equipe e decidiu: "Vou responder no Instagram um textão forte. Vou mostrar que não tenho medo desse moleque." E foi assim que, 24 horas depois, veio a resposta oficial de Janja. Ela postou um fundo preto com letras brancas, naquele clássico estilo de nota de repúdio de celebridade. É triste ver que, em vez de debater propostas para o Brasil, um deputado jovem prefere atacar a mim, uma mulher com piadinhas e ironias. Esse é o nível da política que eles querem. Eu nunca desrespeitei ninguém, apenas dei minha opinião. Mas parece que alguns políticos não sabem lidar com críticas. Felizmente, a história mostra que aqueles que propagam ódio e desinformação não vão muito longe. Era para ser um fecho poderoso. Era para ela virar o jogo. Era para Nicolas ficar sem resposta. Mas o tiro saiu pela culatra. O texto foi massacrado nos comentários. Janja se fazendo de vítima depois de chamar Nicolas de atraso. Coerência mandou lembranças. Quando ela perde a discussão, se esconde atrás da cartada do "sou mulher."
Janja, querida, melhor revisar o texto antes de falar em desinformação. O golpe final veio quando Nicolas Ferreira leu o post e respondeu com apenas uma frase: vítima? Eu achei que a primeira-dama fosse uma mulher forte e empoderada. Ou só vale quando convém? A internet explodiu. Janja tentou lacrar, mas foi lacrada. E o pior, Nicolas nem precisou de muito esforço. A treta ainda não tinha acabado porque a Globo decidiu entrar no meio para tentar salvar Janja. E aí a confusão ficou ainda melhor. A equipe de Janja percebeu que ela estava perdendo feio. O nome dela estava queimado nas redes sociais. O povo estava fazendo piada com seus erros de português. E Nicolas estava ganhando ainda mais força. Ela precisava de reforços. Foi aí que a Globo entrou na história. Naquela noite, o Jornal Nacional fez uma matéria especial com o tema: o discurso de ódio contra mulheres na política, sem citar diretamente o nome de Nicolas. A matéria tentava pintar Janja como uma vítima, mas a internet não caiu nessa. Nos comentários do vídeo da Globo no YouTube, chamar Nicolas de atraso pode, mas responder já é discurso de ódio? Hipocrisia detectada. A Globo defendendo Janja já mostrava que ela perdeu feio. Sem o mesmo papo de vitimismo. Quando não conseguem ganhar no argumento, a Globo esperava que Nicolas ficasse quieto. Mas ele respondeu de novo, e foi a resposta mais forte até agora. Nicolas não ficou calado. Ele foi direto ao ponto. A Globo quer ensinar o Brasil a respeitar mulheres? Isso vindo da emissora que produziu novelas com mulheres sendo tratadas como lixo. Então, se eu respondo um ataque de uma mulher, eu sou machista. Mas se ela me ataca, primeiro, tudo bem. O que incomoda essa gente não é o que eu falo. O que incomoda é que eu não tenho medo deles. A resposta foi arrasadora. E no Twitter, Nicolas ainda soltou outra frase de efeito. Mulheres na política devem ser respeitadas, mas respeito não significa imunidade a críticas. Se quer respeito, respeite também. A Globo tentou abafar o caso. Janja não sabia mais o que fazer. E agora, a treta estava indo para o round final, porque Janja decidiu responder mais uma vez. E aí, meu amigo, foi o maior erro dela. Janja não podia acreditar no que estava acontecendo. Sua popularidade despencando. A internet rindo da cara dela. Nicolas sendo ovacionado. E, para piorar, a Globo falhou na missão de salvá-la. O que fazer? A resposta da esquerda é sempre a mesma. Vamos à aposta. Então Janja decidiu. Vou partir para o ataque direto. Vou expor esse moleque. Ela reuniu sua equipe de comunicação e preparou uma resposta final. Mas o tiro saiu pela culatra. Dessa vez, Janja não escreveu um textão. Ela resolveu falar ao vivo em uma live no Instagram. E foi um desastre completo. Eu não vou me calar diante desses ataques covardes. Nicolas Ferreira representa a extrema-direita atrasada que quer o Brasil preso no passado. E eu pergunto para vocês, que tipo de jovem segue um sujeito desses? Era para ser um desabafo forte. Era para comover sua bolha. Era para Nicolas ficar calado. Mas o que aconteceu foi ainda pior do que ela poderia imaginar. Em meio à live, enquanto Janja falava, os comentários começaram a explodir. Janja, só um aviso. Nós vai está errado, viu? Falando em atraso. Quando vai aprender a escrever? Primeira-dama ou estudante reprovada em português? Ela foi massacrada ao vivo e o pior ainda estava por vir. Nicolas estava assistindo a live e ele decidiu responder em tempo real. E foi aqui que Janja foi humilhada de vez. Assim que a live terminou, Nicolas foi para o Twitter e postou apenas uma frase. Janja, se eu sou um atraso, então por que sou eu que estou ensinando português para você? A frase viralizou em segundos. A internet veio abaixo. O homem matou a treta com apenas uma frase. Essa resposta merece ser colocada em um livro de história. Janja, minha filha, bloqueia ele e finge que nunca existiu. A resposta de Nicolas foi: o golpe final. Janja simplesmente sumiu.
A treta estava encerrada, Nicolas venceu. Janja nunca mais tocou no assunto, e o Brasil aprendeu uma grande lição. Se quiser criticar Nicolas, pelo menos saiba conjugar verbos corretamente. Depois da última resposta de Nicolas, Janja simplesmente desapareceu. Nenhuma postagem, nenhuma entrevista, nenhum comentário sobre Nicolas. O silêncio era a maior prova de que ela perdeu. Mas enquanto ela tentava abafar o assunto, a internet fazia o trabalho oposto. Memes dominando as redes sociais. Os brasileiros não perdoaram. Os memes explodiram. Montagens de Nicolas corrigindo uma redação de Janja. Prints dos erros de português dela viralizando. Vídeos comparando ela ao Lula nos discursos sem sentido. Era um massacre digital. Nicolas Ferreira ganhou milhares de novos seguidores. Seu nome foi citado em todas as plataformas, consolidando ainda mais sua imagem como um dos políticos mais influentes do Brasil. Janja da Silva tornou-se piada nacional. Sua tentativa de se colocar como grande intelectual progressista foi por água abaixo. E a mídia, Globo e jornais da esquerda tentaram ignorar a treta, mas não conseguiram apagar a humilhação pública da primeira-dama. Foi uma derrota total para Janja e para a esquerda. Mas o que aprendemos com tudo isso? Se você vai entrar em uma briga, pelo menos tenha argumentos. Se quiser chamar alguém de atraso, certifique-se de saber escrever direito. Se mexer com Nicolas Ferreira, esteja pronto para perder. E acima de tudo, se for dar um discurso internacional, evite dizer fu para Elon Musk.